Olá pessoal, tudo bom? Então, estou aqui passando para gravar esse vídeo sobre a disciplina TCC e trazer algumas orientações sobre a ideia de continuidade do projeto de TCC, né? E chegamos nessa fase final aí de conclusão do projeto TCC para fechar a disciplina, beleza? Então, vou passar para vocês aqui rapidinho como é essa ideia. Bom, então, observando aqui esse esquema da ideia para a construção de uma pesquisa, né? O esquema é o seguinte, né? Aqui é um esquema de como vai finalizar seu TCC, né? Como seu TCC vai chegar nos finalmente para a banca analisar, para a banca verificar. Então, eu peguei aqui, hipoteticamente, dois temas, né? Nesses dois temas aqui, a gente pode ver um tema bem estruturado para uma pesquisa com bases científicas sólidas, né, poderíamos dizer um correto, e outro pouco estruturado com bases científicas frágeis. Tá? Então, a ideia é não dizer que o projeto está errado, porque às vezes o projeto passa, mas a ideia é que ele seja melhor, que seja potencializada a pesquisa, ela tenha uma melhor qualidade. Essa é a busca da ciência, né? Que seja melhor a cada dia. Pois bem, então vamos pegar aqui, analisando aqui a qualidade da pesquisa. Então, primeiro, uma pesquisa bem estruturada com bases científicas sólidas, né? Bases bem construídas. É o tema, né? O tema da pesquisa, eu vou colocar o mesmo tema para as duas situações. A importância dos contos de fadas para a formação da imaginação da criança. E aí, nos fundamentos teóricos, eu vou lá discorrer e falo de contos de fadas, Alice no País das Maravilhas, Chapeuzinho Vermelho, As Viagens de Gulliver, e vou buscar como fundamentos teóricos escritores como Vygotsky, né? Um texto dele que trata muito dessa questão é o texto Imaginação e Criação na Infância, traduzido para o português pela Zoe Prestes, né? É o texto que eu tenho, né? Mas um texto que é disponível também por outras traduções. Então, assim, são bases científicas assim, bem interessantes. Tem outro que é a Geografia da Infância, que poderia ser utilizado também. Tem Alice no País das Maravilhas, As Viagens de Gulliver. Poderia ser utilizado também o livro Geografia da Infância, do Jader Janner, né? da Universidade Federal Fluminense, que ajudaria também nessa discussão aí de uma construção bem acertada, né, para o tema. Bom, a metodologia seria análise de discurso, analisar 3 obras de literatura infantil e como professores e estudantes utilizam tais obras, né, e como essas obras chegam a contribuir para a imaginação das crianças. Bom, então, na discussão dos resultados, ou resultados em discussão, seria análise de 3 obras e entrevista de como professores utilizam essas obras. Bom, nas considerações finais, certamente você terá considerações coerentes para que possam contribuir para reforçar ou indicar o uso dessas obras para o ensino básico, com bases científicas seguras, aí uma pesquisa bem estruturada. Beleza? Então, essa é a primeira situação de uma pesquisa ideal, né, de uma pesquisa bem estruturada com bases científicas sólidas. O segundo caso seria uma pesquisa pouco estruturada com bases científicas frágeis. Tá? Então, nessa segunda situação, né, o mesmo tema, a importância dos contos de fadas para a formação da imaginação da criança. Aí eu pegaria outros textos, né, o mesmo texto de Alice no País das Maravilhas, né, fala sobre a imaginação e tal. O texto Senhor dos Anéis, que fala sobre a imaginação, mas Senhor dos Anéis é um texto bem de criança, né? Um texto mais para adolescência e adultos. Né? As Viagens de Gulliver, beleza. Né? E os autores, né? Colocando aqui, os autores seriam aí, colocariam Paulo Freire, tá? Dermeval Salviani. Então já tem um probleminha aí, né? Senhor dos Anéis. Agora para outro problema.
Paulo Freire não é um autor que trata especificamente da infância. Ele tem uma contribuição grande para a educação, mas mais para o EJA, para a educação de jovens e adultos. Para a educação geral, passa pela infância, mas não é o forte dele. Dermeval Saviano tem uma grande contribuição com a obra Escola e Democracia, mas não é o caso de trabalhar a infância, né? Bom, na abordagem metodológica, né, a pesquisa qualitativa poderia ser análise de discurso, mas aí limita apenas a professores e estudantes, sem como eles utilizam tais obras, sem analisar as obras. Então, outra fragilidade da pesquisa, né? Aqui em Fundamentos falou de obras, e aqui não fala nas obras, na discussão não analisa tais obras. E houve estudantes também, não houve professores, só estudantes, né, os entrevistados. Bom, nas considerações, o que poderia vir? Né? Você pode até elaborar bem a estrutura do texto, mas terá falhas na argumentação e pouca base científica. Né? Terá dificuldades na argumentação científica, na condução da pesquisa aí, né? Pouca contribuição. Então, a ideia de não falar de certo e errado é porque essas duas pesquisas poderiam ser aprovadas, a segunda pouco estruturada com muitas ressalvas, tem uma estrutura de pesquisa, né? Mas é pouco confiável enquanto pesquisa, né? Então, embaixo aqui, né, um artigo bem escrito, ele é bem escrito quando há conexão entre suas partes integrantes. Aí temos um artigo bem escrito, né? Então, essa é a ideia aí de passar algumas dicas de como vocês vão estruturar o artigo para ele chegar a um produto final. Beleza, pessoal? Boa sorte na construção. Estamos juntos aí. Qualquer coisa é só perguntar. Espero ter contribuído com vocês.